E aí, rapaziada? Hoje, de novo, Daily 2. No meu dia seguinte, bom, eu consegui, cara. Hoje eu vou fazer o Daily 2, mano. Bom, vamos direto ao ponto que aquele dia, ontem ficou muito longo, cara. E é 10h55 da noite. Foi a hora que eu achei. A hora que eu achei pra fazer esse vídeo. Então vamos lá. Hoje, antes de dormir, depois que eu fiz o vídeo e tal, eu tinha combinado. Eu treino de manhã geralmente, né? Eu só não vou treinar de manhã quando é dia de curso, quando eu vou pro curso geral. Nesse dia específico, ontem, depois que eu fiz o vídeo, antes de dormir, meu irmão falou comigo, vamos treinar depois que você chegar do serviço e tal, beleza? Eu falei, beleza, vamos treinar. Então eu me dei liberdade de dormir um pouco mais. Nossa, eu dormi bem. Dormi 6h30, eu fui ver o alarme, tocou, eu desliguei, virei, dormi. Aí eu acordei no outro dia. Não, acordei no outro dia, olha que brisa. Eu acordei 7h20 com o meu irmão saindo pro colégio. Aí depois que eu acordei, eu fui, tomei um cafezinho, comi um pãozinho com pá de amendoim, com café e com leite. Aí depois eu entrei por aquela porta. Depois que eu tomei café, na verdade, antes de eu entrar aqui, eu fiquei uma hora jogando videogame, jogando um pouquinho de FIFA na minha carreira do Itararé. Tararé. Enfim, joguei no modo carreira lá no Itararé, né? Aí fiquei até umas 9h pouco, aí depois das 9h pouco meu irmão e meu pai já tinham acordado, eu fiz o café e vim aqui assistir um vídeo do canal do Ragatanga, que é o Cadu, o Eduardo. E eu assisti uns vídeos dele falando lá de futebol, vídeos do Palmeiras, mas eu não lembro do Palmeiras, e o tier list lá que ele fez. Aí eu fiquei até umas 10 ali, vendo os vídeos, né, e fazendo café, depois eu já tinha feito passado café pros meus pais, né, eu tomei o café velho de ontem, porque eu achei que minha mãe tinha que trabalhar e ela não foi, ela ia ter curso, ela teve curso. Aí depois eu fiquei ali, eu fiquei navegando, infelizmente, na internet. E na hora que eu ia escrever, deram mais 10h20, e depois que meus pais tinham levantado, eu fui, tomei, aí depois eu fui, esquentei o almoço, almocei 10h30, que é a hora que eu almoço, né, pra fazer digestão ali, pra poder trabalhar. Aí eu almocei, escovei o dente, me arrumei, ainda eu fui varrer a casa ali, varri metade da casa ali, meus pais falaram, não precisa não, vai logo. Aí eu fui ver, era 11h10, cara, tinha passado fio dental também. Passar fio dental é bom, um conselho pra todo mundo, passem fio dental. Aí ela foi umas 8h08, eu falei, beleza. Peguei, arrumei minha mala, minha mochila, coloquei no carro. Acho que é a quinta, sexta vez que eu dirijo sozinho de carro, cara. É uma conquista que eu tinha carteira ano passado, cara, é uma conquista excepcional, cara. Pensa num bagulho bom. É bom, mano. Você se sente tem liberdade, cara. Tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. A estacionar, isso aí, ainda tem que evoluir ainda muito. E andar em rua assim, grande. Eu já tô acostumado com o caminho. Daí é mais fácil. Porque eu ia junto com meu pai. Enfim, fui lá, cheguei 11h30, guardei, eu levei um caderno pra fazer anotação do meu dia a dia, que nem eu faço vídeo aqui, só que lá no serviço. E tá lá, e eu deixei o caderno lá. Quando eu cheguei lá, só anotar o dia a dia, pá, e tal. Aí eu cheguei, dei spray da 11h45, bati um ponto, comecei a trabalhar, comecei a separar pedidos ali. Acho que eu comecei com Rodonaves, aí eu fui pra Lovato, aí Minuano, aí depois eu fiz outras patrus ali, de Dinamo, não é Dinamo, deu branco agora, é, deu branco, Dina, não é Dina, enfim, aí outro lá que é TNT, fiz lá, já tinha feito Braspress, tinha 2 partidas de Braspress antes de eu chegar, então eles fizeram umas notas, aí depois dessa da Braspress, aí deu hora, daí eu fiquei, relaxei antes de terminar a do Minuano, eu tinha ido pro banheiro porque os caras falaram, faz de boa, porque tem pouca nota. Realmente, quando tem mais nota, a gente se esforça. E hoje foi tranquilo lá, então. Fiz ali, fiz até 1h pouco, 1h50 ali, terminei tudo bem de boa. Aí depois eu fui fazendo coletinha, fui pegando as coisas, os pallets vazios que a gente deixa, depois de rebater um monte de pallet, com os papelão branco e normal. Aí eu fui levando pallet de plástico e pallet de madeira, fui levando pro corredor, guardando lá. Guardei, rebati, daí tinha as fileiras lá também, lá atrás do barracão lá de trás, os 6 e 7, o 7 em específico. Tinha bastante, uns 6, 7 pallets menorzinhos ali de plástico. Aí eu fui juntando ali, fui pegando, recuperando os papelão que tinha ali também. Aí eu fui lá no final e deixei papelão branco no papelão branco, papelão normal no papelão normal, cantoneira na cantoneira. E daí eu voltei e plástico não teve hoje. Aí voltei, guardei o restante dos pallets ali de plástico ali e o plástico inteiro, né?
Plástico maior. Plástico menor eu juntei antes. Aí eu cheguei no pau de madeira. Aí fiquei no banheiro de novo. Saí do banheiro, devia ser umas 12h30. Aí eu subi lá em cima e por causa teve uma carta do sindicato que eu vou ter que ir terça-feira, depois do curso lá. Ter que levar lá. Aí depois fiquei de boa. Fiquei lá com o meu amigo Alisson. Fiquei conversando. Tal. De boa. Até umas 4 e pouco ali. 4 mais ou menos a gente começou a fazer contagem. E aí a gente tava de olho ali no celular. Tipo, de olho no jogo do PSG contra o Real Madrid. O PSG amassou. Amassou completo. Os dois primeiros gols falha. Foi falha. Terceiro gol bonito. Jogada trabalhada. Bem trabalhada. Toque de primeira assim. Primeiro gol. Quarto gol eu não vi, se foi o segundo tempo, daí a gente foi tomar café mais 5 horas, depois terminamos toda a contagem, deu certo, a gente viu o BP acho que 13,44 e 13,14 BP do artério venoso. Linha arterial e linha venosa, tá? Tem um vídeo aí lá no Gerar que eu falo da minha empresa lá, que eu sem edição nenhuma, ou seja, tem um monte de rasura de fala que nem aqui. Aí depois disso eu tomei café, comi uns pãozinhos, coloquei o jogo pra assistir. E daí depois eu ficando um pouco tarde, foi passei aqui, imagina se os caras dão média de ver esse vídeo, cara, os caras vão ficar doidos. Aí eu fui embora, aí eu saí de lá mais 7h20, escovei o dente, passei fio dental ali, de boa. Aí eu fui lá pro canto lá, daí o Adson foi lá, daí a gente terminou de ver o jogo ali, quase tudo, né, faltou uns 10, 15 minutos, contar os acréscimos. Aí depois aí eu não vi o quarto gol, que daí a gente foi desligando pra poder ir embora. Se arrumar também, se preparar pra ir embora. Desligar, tipo, fechar o barracão e tal. Daí eu não vi. Ele viu, porque eu tava fazendo e ele tava assistindo lá. Aí nada embora, 6 horas, despedi da rapaziada lá, do quem trabalha lá. Vim embora de carro tranquilo, peguei um pouquinho de trânsito no começo ali, na João Leopoldo ali. Saí até correndo, eu tenho que melhorar meu pé na embreagem. Tem que melhorar isso. Aí eu cheguei às 6h20, minha mãe não tinha chegado em casa, a gente ficou preocupado, que ela falou que ia chegar às 5 horas, saí de lá às 5 horas, ia chegar às 5h20 mais ou menos. Aí tomamos um cafezinho, eu e meu irmão se alongando, mesmo que eu falei no começo do vídeo que eu ia treinar com ele hoje de noite, então. Me alonguei e fui treinar com ele. Fizemos um treino lá, fizemos um aquecimento em casa, né? Demorou um pouquinho, foi umas 7h50 mais ou menos pra academia. Chegamos agora, 10 horas. Demoramos 2 horas de treino. Treinamos o peito, o voador, a gente fez aquele voador, aí depois a puxada reta pra trás. Aí depois a gente fez o supininho reto. Supino reto. Nossa, eu bati carga, a primeira eu bati foi 18, a segunda 20, a terceira 23 de cada lado, né? Que dá 40 e, não, 56, não. 46. Com a barra 56 no total. É, 56 quilos. Você tira aqui, sentado aqui. Eu parece pouco. Eu falo que é pouco. Eu fiz 9 repetições. Aí aqui eu fiz 6 e aqui eu fiz 10. Ai, pescoço. Aí eu fui por aquele lá que você fica sentado ali, a máquina aqui, ó. Aqui. A mesma coisa. Coloquei 25 de cada lado, 30 de cada lado, 35. As 3, 10, cara. A última foi 9. Eu poderia ter feito mais uma e não fazer. Aí depois a gente foi pra costa, a gente fez a puxada aqui. Puxada aqui na máquina aqui. Peguei 40, 45 e 50. 10, 6 e 10. 12. Meu irmão tava me ajudando. Aí depois eu fiz... antes disso foi remada. Remada na barra ali. Daí eu peguei 10, 12 e 15. As 3, 10. Tava de boa até. E aqui, tal. Aí depois fiz ombro aqui. Com mais aqui, né? Ombro aqui. Os dois juntos, tipo uma série. 2 séries. A última eu peguei 14 kg de cada lado aqui. Tô evoluindo. Aí depois eu fui pra bíceps. Foi pra tríceps. Fiz aqui. Francês. Aí eu fiz com 8 kg mesmo. De cada lado. Aí depois eu fiz para bíceps, eu fiz esse aqui, ó. Aquele aqui, ó. Você fica assim, ó. Que eu esqueci o nome. Fiz com 8 kg também. 3 sets de 10, de boa. Aí depois eu fiz junto com panturrilha. Aqui, né? Que pega um pouco mais no antebraço, mas também pega um pouquinho de bíceps. E junto com a panturrilha, que daí eu meti 3 cargas. Eu fiz as 3 normal. A última eu meti 18 kg. Fiz 15. A última. Dizer 15, 16, eu devia ter feito uma mais aqui, eu não fiz. Fiz aqui e aqui uma menos. E na panturrilha foi... Deixa eu somar aqui. 20 com 15 dá 35, 70 quilos, não sei, na primeira de panturrilha. Aí depois eu meti mais 30, 100. Aí depois mais 120, fraquinho.
Às 3 eu fiz 15, 6. Eu já peguei 200. Aí eu fiz um cardio de 15 minutos. 10 minutos, 8 minutos. Em velocidade, eu fui moderando, mas eu consegui fazer 1,5 km. Em 8 minutos eu corri 1,5 km. Tá bom? Tá bom. Eu tenho que me acostumar a fazer mais. É que daí eu vou perder peso, né? Eu não quero perder peso. Eu já falei que eu quero ganhar massa, que eu chegar nos 90 quilos. Aí depois disso, até o Anderson, meu irmão, nossa, ele foi bem pra caraca, meu irmão. Deu uma dica muito boa pra melhorar o peito dele. Meu irmão tá melhor que eu no shape, cara. Muito melhor, dá até orgulho. Dá um orgulho e vai me servir de motivação pra mim ir buscar mais. Porque ele tem 1 ano a menos que eu de treino e tá shapezaço, cara. É que a minha genética é de magro e eu sou bem mais alto. Isso quebra, mas é assim. A gente tem que aprender a lidar com essas dificuldades e eu tô melhorando. Eu cheguei em casa, tomei um banho, jantei, fui revelar umas fotos pra pôr de thumbnail aqui. Em outros vídeos eu já vi as fotos e comecei a gravar esse vídeo. Agora deve ser, agora que 11 horas? Não dá pra ver. 11 e o celular tá sem bateria. 11h07. Já é pra eu estar dormindo. Eu queria ter dormido 10 horas. Enfim, eu dormi mais tempo mesmo, então. Esse foi o daily de hoje. Não deu tempo de ler, não deu tempo de assistir. De manhã, mas eu fiquei mais de boa. Enfim, vou encerrar por hoje. Muito obrigado por tudo. É a mesma blusa, eu vou ficar com ela até sexta-feira. Até sexta-feira tem Absolute Cinema. Não poderia perder essa. Enfim, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo segundo daily. Não sei se amanhã vai ter. Acho que eu vou fazer sexta-feira, daí eu já falo de quinta e sexta. Ou faça amanhã. Você vai descobrir. Se inscrever no canal e seguir a playlist, viu? Segue a playlist, salva a playlist aí. Ativa a notificação da playlist, porque ela não listada, justamente para não bagunçar o meu canal. Por isso que eu deixo não listado, senão eu deixava público mesmo. Posso até criar um canal só para mostrar esses deles, enfim. Se vocês quiserem, comentem. Tem 1 ano, 2 anos aí. Se for possível, deixa público daí. Já era. Beleza, rapaziada? Espero que eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Deus ama vocês, viu? Deus ama vocês. Não desistam de Deus. Ele é o caminho para a vitória, para a vida eterna. Deus é o caminho. Amém. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Ou sexta.